Fala, meus amigos e minhas amigas. Estamos começando aqui mais uma live do podcast 45 minutos. Mais uma live bem especial, onde a gente está recebendo o técnico Roberto Fernandes, treinador do Santa Cruz, nessa missão em Série C do Campeonato Brasileiro. Eu sou o Lucas Leozzi, estou aqui com João de Andrade Neto, Cássio Zirpoli e nossa querida Camila Souza, aqui para abrilhantar aqui na nossa live, nossa entrevista com o Roberto Fernandes. Roberto, primeiro de tudo, seja bem-vindo. Você já é de casa, né? Você já tem diversas participações aqui no podcast 45 minutos. Acho que a primeira em live. A gente começou esse projeto de transformar todo o nosso conteúdo em live há pouco tempo. Então, seja bem-vindo aqui. Agora a turma vai lhe ouvir e lhe ver. Você é de casa aqui, está em casa. Viu? Pô, eu que agradeço, né? Mais uma vez aí estar participando agora nesse novo formato. Né? Faz bastante tempo aí que eu não vejo os amigos. O Cássio quase que eu não reconheço. O João está mais maluco do que nunca. Que figura. Eu lamento. Dona Camila. Né? Camila é da famosa, lá né? pelas repúblicas independentes do Arruda. Como a repórter mais fuçadora que existe lá dos bastidores. Né? Então, enfim, é um prazer estar participando aí. Eu lamento, Lucas, antes de começar, eu só queria falar uma coisa que eu lamento muito. Roberto é da casa, pô. Eu conheço o Roberto há muito tempo. E aí, teve uma vez que a gente fez uma entrevista com o Roberto, num antigo parceiro do podcast, e aí rolou cerveja, rolou tudo, e nessa aí eu não tava, velho. Nessa eu não tava. Foi a última vez que eu vi o Roberto. O homem tá fininho, ó, tá na aguinha. Foi a última vez que eu vi o Roberto. Foi na Copa do Chopp. A gente foi no Chopp, exatamente. Terminou a resenha e continuou lá. Eu não jantei. Você fala da companhia do Chopp, meu amigo. A picanha, o cheiro vem aqui, ó. É isso. Então, galera, sejam todos bem-vindos aí. O pessoal tá chegando aqui na nossa live pra gente fazer essa sabatina aí com o Roberto Fernandes, treinador do Santa Cruz. Eu vou abrir aqui os trabalhos. Roberto, você está no Santa, fazendo uma conta rápida aqui, eu acho que 20 dias, 21 dias, né? Você foi anunciado. Eu me lembro que no momento da demissão do treinador do Santa, assim que foi demitido, o seu nome começou a ser especulado nas redes sociais. E eu me lembro que eu dei uma tweetada, eu disse, meu nome é Roberto por alguns motivos, e um deles é pela facilidade com que eu acho que esse anúncio vai acontecer. Eu acho que o Roberto, estando aqui, a tendência é que ele aceite muito rápido, e já chega e deu o treino no dia, e foi o que aconteceu. No dia que você foi anunciado, você estava no Recife, já foi para a Arruda e já deu o treino. Eu queria, para a gente começar e fazer todo esse contexto dessa tua nova passagem pelo Santa, que você voltasse lá há 20 dias, né? Como é que se deu esse acerto? Como é que se deu esse acerto tão rápido? E aí eu queria que você falasse o que é que te fez aceitar esse desafio do Santa Cruz. Porque você estava no CRB, teve uma campanha muito boa em 2020. O 2021 acabou você saindo de lá. Mas o que é que te fez aceitar essa proposta do Santa Cruz? Porque esses problemas que a gente vê no Santa Cruz hoje, a gente vai se aprofundar neles daqui a pouco, aí tem muita coisa para falar, não são de agora, não são da sua chegada para cá. O Santa Cruz vem de problemas até de anos para trás, mas nessa gestão, desde o começo dessa gestão, muita troca de treinador, muito jogador chegando, muito jogador saindo. Como é que você analisou tão rápido essa proposta do Santa e tão rápido aceitou? E para a gente começar aqui os trabalhos nessa nossa live, Roberto. Então, bom, a minha saída do CRB foi aquela, enfim, coisa de cabeça dirigente, né? Porque o meu aproveitamento geral no CRB era de 62%. E o meu aproveitamento na competição que o CRB está disputando como treinador do CRB, somando minhas duas passagens, ele sobe para 64%. Como é que você manda embora um treinador com aproveitamento de acesso? Né? Simples, né? Você perder um estadual nos pênaltis. É enfim, coisa da bola. Eu não esperava o convite do Santa e não esperava nenhum convite para trabalhar antes da metade de julho, do mês que a gente está. Por quê? Porque, na minha cabeça, os dirigentes iriam entender essa nova regra do futebol, onde você só pode ter uma troca de treinador,
e que eles, pelo menos, deixassem chegar um quarto do campeonato, não vou nem falar um terço, mas um quarto do campeonato, para fazer as trocas. Não foi isso que aconteceu. Né? Não foi isso que aconteceu. O convite do Santa veio, enfim, acho que com 3, 4 rodadas, né? E eu sabia que eu estava com um mercado muito bom não, eu sabia que eu estava com um mercado bom da Série B, e que iria surgir proposta. Mas, cara, alguma coisa, sei lá, bicho, não tem uma explicação muito lógica. Quando eu saí do Santa, eu fui para o CRB com a promessa de voltar. Na ocasião, o presidente era o Tininho, o vice era o Felipe Rego, o João Mário, o diretor, e nós tivemos uma conversa onde ficou acertado, né, conversado a minha volta. Só que o trabalho no CRB deu muito certo, né, e naquele momento eles entenderam que seria muito difícil financeiramente o meu retorno. E aí o Santa contratou o Leston, o Santa seguiu a vida, eu segui a minha, e olha só, 2 anos depois, eu saio do CRB e o primeiro convite que eu recebo oficialmente foi de quem? Do Santa Cruz. Então, alguma coisa me disse, velho, vai ser agora, né, que você vai completar o trabalho que ficou naquele segundo jogo lá do Operário. Mas quem me falou isso aí estava mal intencionado, porque o trabalho tem sido muito difícil, né? Não tem sido nada fácil. A temporada de Santa Cruz, ela tem sido muito difícil. E nós estamos trabalhando, cara, conversando com os atletas, né? Procurando transmitir conceitos de jogo um pouco diferente do que a equipe vinha trabalhando, né? E o acerto ele foi rápido, porque primeiro eu estava em Recife, eu tinha chegado de Maceió, acho que 3 a 4 dias, né? Porque quando eu saí do CRB eu não vim correndo, eu fiquei alguns dias lá. Eu tinha acabado de chegar estava há poucos dias chegado de Maceió, né? O Fabiano, que é o executivo, Fabiano Melo, já tinha trabalhado, nós tínhamos trabalhado junto no América, então ele me conhecia. E foi muito rápido, foi muito mais rápido do que eu esperava, né? Pesou também o fato de eu estar fora de casa já há 7 meses, 7 para 8 meses. E aí, enfim, eu senti no coração de aceitar e também. Roberto, rapidinho, Grilo, só para não deixar passar. Roberto, se não for dar muito trabalho, se você estiver por perto aí, um fone, talvez facilite um pouco o teu áudio. Se não tiver também, a gente segue como tá. É só porque tá dando uma certa picotadinha, mas só se estiver por perto aí. Mas vamos seguir. Não tá, ó. Não tem, né? Não, então tranquilo. Vamos embora. Até eu tenho, mas... não, mas teria que... Não, tranquilo. Vamos seguir, Grilo. Seguinte. Roberto, a minha pergunta é muito parecida com o que o Lucas abriu aqui o programa, porque eu tive essa mesma sensação. Quando o Santa Cruz anunciou você, eu falei, eu até tuitei isso, que era uma boa para o Santa Cruz, foi uma escolha muito boa para o Santa, mas eu não sei se eu posso falar o mesmo para Roberto, porque justamente pelo tamanho, pelos problemas que o Santa Cruz tem acumulados em 2021, né, numa divisão abaixo e tal, e pelo isso que você falou, eu acho que você chegou, pelo trabalho que você fez no CRB, você fez um bom trabalho no CRB, eu acho que você abriu o mercado de Série B, né, então, na verdade, quando você vai para o Santos, você desce de novo uma divisão, né, e você tinha, na minha visão, um mercado de Série B, você acabou de confirmar isso, você tem um mercado de outros clubes, talvez daqui do Nordeste de Série B, e por isso que eu falei que talvez não seria bom para o Santa. Você chegou a pesar isso, Roberto? Você acha, concorda com primeiro, você concorda com a minha visão, que para a tua carreira, para o teu gerenciamento de carreira, talvez ter aceitado o Santa não tivesse sido uma decisão mais correta, foi uma decisão muito de ímpeto, mas se você tivesse pensado um pouquinho, talvez para gerenciamento de carreira não seria tão interessante?
Olha, João, eu assim, o momento do Santa e o meu momento, né, profissional leva a crer essa sua colocação. E o maior exemplo disso é que depois que eu assumi o Santa, nesses 20 dias aí, né, 3 semanas, eu recebi uma proposta e uma sondagem da Série B. Certo? Mas o respeito que eu tenho pelo clube, pela história, pela cidade que eu vivo, eu não ia deixar o Santa Cruz agora, nessa situação. Né? Sinceramente, não. Talvez se eu tivesse em outro clube, em outro estado, eu tivesse feito essa troca. Há precisamente uma semana atrás. Mas a missão eu aceitei, ela foi dada e o meu foco é de cumprir da melhor forma possível. Mas a sua colocação ela não está equivocada, não. A única questão é que eu entendo de momento, né? Porque da mesma forma, não é que eu num momento bem especial na Série B, eu vim aceitar essa missão do Santa Cruz na C, eu espero que amanhã, quando ele estiver na A e eu estiver no AB, ele se lembre disso também. Perfeito. Cássio, tua primeira pergunta aí, professor Roberto. Roberto, eu vou entrar logo no futebol. Para voltar daqui a pouco para esse assunto, mas sobre a questão do futebol do Santa, a gente todo mundo acompanha pela DAZN, eles colocam os scouts das partidas, e atualizando todo o cenário do Santa, é um time que tem uma dificuldade muito grande para fazer gol. E não é simplesmente pelo número de gols marcados, porque isso é óbvio, o time tem 3 gols até aqui na competição. Mas se você pegar as finalizações, é por isso que eu trouxe o scout, o Santa finalizou até aqui, segundo os dados da transmissão, 51 vezes. Ou seja, são 17 chutes para fazer um gol. Enquanto os adversários precisam de 8 para fazer um gol no Santa. Os adversários já fizeram 7 e finalizaram 53 vezes. Aí se você for pegar as escalações do Santa, e aí já somando não só os jogos que você trabalhou, mas os jogos anteriores, o Santa repetiu o ataque uma vez, que curiosamente foi até quando você chegou, teve até a repetição, mas já mudou no último, e sempre foram ataques diferentes. Primeiro, eu queria saber se é algo que vai ser mantido ainda, até porque França saiu, por exemplo, a única vez que um ataque se repetiu, que foi Wallace, França e Lucas Batatinha, e um deles já saiu, então esse ataque já não pode ser repetido. Como é que você está enxergando a construção do ataque do Santa? E isso de lá para cá, o Santa ainda perdeu jogadores, né? Porque, por exemplo, perdeu o Chiquinho, que faz parte. Estou falando do trio de ataque, mas tem a construção das jogadas. E como é que você avalia nesse momento a construção do Santa? Eu não vou falar nem reconstrução, porque em nenhum momento existiu um setor ofensivo. Então, como é que você está enxergando esse trabalho para o decorrer da Série C? Eu sempre falo, né, que isso é uma discussão que eu faço uma alusão a o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Eu e os outros treinadores, né, porque não foi só da minha gestão, a gente não repete porque o ataque não está sendo eficiente, ou pelo ataque não ser eficiente, a gente não repete e busca soluções. É isso. Então, é mais ou menos por isso. Eu me apego, eu sou muito refém, Cássio, muito refém de desempenho. Eu sou muito refém de desempenho. Aquela história de que treina mal e joga bem, comigo não cola. Comigo não cola. Porque, para mim, a confiança vem do treinamento, a confiança vem da repetição, a confiança vem do resultado. Entendeu? Então, quando a gente mexe, não é por falta de critério ou por preferência pessoal. É tentando buscar equilíbrio e desempenho. Né? E, dentro de um esporte coletivo, não existe crescimento coletivo sem o crescimento individual. Né? Então, para melhorar a eficiência do ataque, para melhorar, né, o desempenho do ataque, nós precisamos melhorar o individual. Começa por aí. Né? A melhorar o individual. Dos 3 gols que o Santa Cruz fez na competição, em 6 jogos,
e foram comigo, foram de 3 atacantes diferentes. Do Lucas Batatinha, do Léo Gaúcho e agora do Pipico, né? Pipico e Léo entrando no decorrer, o Batatinha foi o único, né, que conseguiu fazer gol em 3 jogos, iniciando de frente os 3 jogos. Então, o que a gente está buscando é tentando buscar equilíbrio, né? Eu acho que o nosso ataque ainda não encontrou esse equilíbrio. Mesmo na partida que nós fizemos 2 gols, eu acho que a gente não encaixou ainda com equilíbrio o ataque. Nós precisamos melhorar, precisamos ter mais mobilidade e agressividade. O nosso ataque está muito estático e está pouco agressivo. E só complementando nesse assunto, essa melhora, não só individual, mas passa pelos jogadores que estão no Santa. O Santa já teve, a gente vai falar disso, a quantidade de gente já chegou, mas ainda é algo que precisa ser reforçado. Dos jogadores do setor que chegaram recentemente, que talvez precisa nesse fator individual, talvez seja o Wallace Pernambucano, né? O jogador que se espera mais. Mas ainda precisaria de mais alguma peça para chegar, ou ainda tem condições de ajeitar com o que o elenco dispõe no momento? Cássio, essa é uma pergunta que, pelo tempo que eu estou trabalhando, só quem pode afirmar são os resultados. Só quem pode afirmar são os resultados, né? Se a equipe encaixa contra o Altos, consegue vencer o jogo, né? E aí o ataque funciona, você já passa a ter uma outra visão, né? Futebol é momento, cara. Futebol é o já. O futebol não adianta você contratar um jogador pelaquilo que ele foi. Você tem que contratar um jogador pelaquilo que ele é nesse momento, né? E isso não pode ser diferente com aqueles que já estão aqui no grupo, né? Então, o desempenho daqueles que já estão no grupo é o que vai me direcionar a pedir ou não reforços e contratações no setor. Ô, Roberto, rapidinho, Grilo, só para não ficar muito distante. Você citou Pipico na última resposta, o assunto está muito no ataque. Pipico é um cara que você conhece, um cara que dispensa apresentações, artilheiro no Santa Cruz, mas vem num momento, até no momento já longo, muito ruim, perdeu a posição, perdeu espaço. Como é que você encontrou o Pipico quando você chegou? É um cara que é líder do elenco. E como é que tem sido o teu trabalho para a recuperação desse jogador tão importante, um jogador que a torcida esperava tanto dele para mais esse ano vestindo a camisa do Santa Cruz? Olha, a recuperação do Pipico, ela passa, né, por primeiro ele se recuperar fisicamente, né, e tecnicamente. Por que eu te falo isso? O Pipico é um jogador que tem a minha confiança, eu sei da capacidade dele, sei do que ele pode produzir, mas a vida ela é feita de ciclos. E para você ter uma ideia, eu acho que com o treinamento de hoje, desde que eu cheguei, estamos falando aí de 20 dias, né? Esse deve ter sido o 3º treinamento que o Pipico participou comigo. Você veja que se for o 3º, ele então, com 2, eu já levei ele para um jogo. E ele entrou e fez gol. 3º não foi, porque ontem ele treinou. Esse deve ter sido o 5º treinamento em 20 dias. O resto, ele estava tratando de lesões, né? Então, eu não posso gerar uma expectativa no Pipico antes dele estar realmente bem. Ele está evoluindo. Ele treinou ontem, né? Ontem nós fizemos um jogo-treino contra a equipe sub-20. Pipico fez um gol, ia fazer um golaço. Tudo bem que era treino, mas ia fazer um golaço. Ele pegou uma bola da intermediária, arrancou pelo corredor central e saiu driblando todo mundo até chegar só o goleiro, né? Então, isso são coisas que vai credenciando, cara. Isso são coisas que vai credenciando. É aquilo que eu te disse. Eu sou muito refém de desempenho. Então, eu acredito que, levando em consideração, isso é uma coisa muito importante, cara. Eu acho de uma insensatez muito grande, isso por parte de qualquer situação, seja torcedor, imprensa, até dirigente, enfim,
você gerar uma expectativa sobre um atleta que não é mais aquele atleta que você acha que é. Né? Nós temos que analisar que o Pipico tem 36 anos. Então, o Pipico não vai ser o Pipico de 30, de 25, não vai. Até porque nem o de 33, né? Até porque o Pipico de 25, pouca gente deve saber disso, era um extremo arisco pra caramba. O Pipico era extremo arisco. Ele era, na linguagem mais fácil do torcedor, ele era ponta, driblador. E não era fazedor de gol. Ele era mais da assistência. Se você pegar a carreira de Pipico, os últimos 10 anos e os 10 anos anteriores, você vai ver que ele tem muito mais gol agora do que antes. Porque antes ele era ponta. E por que ele não joga mais na ponta? Né? Porque, rapaz, não é só o atleta, pô, todos nós. Você vai ficando mais velho. Esse ano se tentou colocar. Teve um jogo que se tentou colocar o Pipico de ponta, não deu certo, não. Não pode dar certo, né, cara? É uma covardia você pegar o Pipico e colocar para acompanhar um lateral de 20 anos de idade. Então, na minha cabeça não passa. Né? Se o Pipico, para mim, não jogar de falso 9, ele jogaria como segundo atacante por dentro, em 2 linhas de 4, ele fazendo a vez de um meia atacante. Agora, botar Pipico numa beirada para acompanhar um lateral de 20 anos de idade, pô, você tá maluco, né, cara? Vamos inverter o processo? Vamos fazer de conta que o Pipico vai jogar contra o Wellington. Para eu botar o Pipico para estar acompanhando o Wellington. Porra, tirar o cara que faz gol de longe, de perto da área. E Pipico com o Wallace, cabe, Roberto? Pipico com o Wallace. Muita gente pergunta isso aqui no chat. Hoje não. Pelo momento dos dois, não. O Wallace precisa recuperar o melhor da sua condição. Não está no ideal da sua condição. Tá precisando melhorar, né, movimentação. O Pipico também não está no seu ápice, né? Então, hoje em dia, cara, no futebol não cabe mais, principalmente numa Série C, entendeu? Você ter no time, de 10 jogadores da linha, 2, 3 que não marquem mais, que não tenham recomposição. Né? Isso está fora de cogitação. Nada é por acaso. Dá uma olhadinha no time do Atlético Goianiense, né? Que para todos para boa parte é uma equipe da Série B, e ver onde ele está na série, que posição ele está na Série A, ver como é que foi o resultado dele contra as equipes grandes, né? Ver a vitória dele contra o Grêmio, como é que foi, dá uma olhada no jogo, entendeu? Pô, é futebol europeu, cara. Os caras baixam todo mundo no último terço do campo, não interessa, pode ser 9, 10, 11, fecha em 2 linhas de 4 e muitas vezes uma linha de 5 e uma linha de 4 mais uma. Enfim, baixa. Camila, você agora, sua vez de perguntar ao treinador Roberto Fernandes. Fala, Roberto, beleza? Prazer estar falando contigo. Minha pergunta é relativa à tua coletiva, né, depois do jogo contra o Paysandu, que eu inclusive coloquei no meu Twitter, que não chamou somente a minha atenção, mas a atenção de outros companheiros de imprensa, que você nitidamente estava muito abatido. E aí, em um dos pontos daquela coletiva, um dos repórteres, que eu não lembro agora, fez um comparativo entre a situação do ABC de 2019 e a situação hoje do Santa, falando que naquele momento o ABC não tinha conseguido sobre seu comando, né, se livrar do rebaixamento. E aí, o repórter pediu para você traçar um comparativo. Você negou, disse que no caso do ABC, não faltava comprometimento de jogador em decorrência do atraso de salário, que não existia isso no Santa Cruz. E aí você abriu essa aspas. Aqui os salários estão em dia e eu não vejo causa de comprometimento. Não é isso. Faltam outras coisas. Quais seriam essas outras coisas? Aí foi, Camila. Como são outras coisas, não é uma coisa só, né? Eu acho o seguinte, vê só. Eu sempre falo isso para atleta, eu sempre falo isso para dirigente, e agora eu vou falar para vocês da imprensa e para o torcedor. Quando você troca de treinador, cara, e que você troca 1, você troca 2, você troca 3, e você chega no 4º treinador, cada treinador, ele tem uma ideia de jogo. Cada treinador tem o seu modelo ideal de jogo. Cada treinador tem a sua característica
de preferência de jogadores. Então, o que é que acontece? Se eu não me engano, se eu errar, vocês me corrigem. Começou a temporada com o Brigatti. Brigatti tem um modelo de jogo e um perfil de jogador. Então, se contrataram jogadores nesse perfil. Veio o Galo. Tem outro modelo de jogo e tem outro perfil de jogador. Aí veio o Bolívar, que joga diferente do Galo e que tem... E cada treinador desse foi indicando jogadores. Certo? Então, você chega numa cortina, cara, de retalho. Você tem sobreposições. O que é sobreposições? Jogadores com a mesma característica, que ocupam o mesmo espaço no campo, que tem nível muito parecido. E aí você tem 3 jogadores onde vai jogar um. Pô, se você está numa Série A ganhando 100 mil, o cara fica lá e não tem problema. Numa Série C, mesmo com salário em dia, certo? O cara fica insatisfeito, certo? Então, por exemplo, a montagem, né, do clube, do futebol, ela não foi um negócio legal, entendeu? Ela não foi um negócio legal. Eu bato muito numa tecla, né, em 2 teclas. A primeira, ainda dentro desse tema, imagina, João, Cássio, Camila, Lucas, como é que fica a cabeça de um jogador com tantas mudanças? Um treinador quer que marque individual, o outro marca por zona. O que gosta de marcar individual, ele diz que isso é o certo. O que marca por zona diz que isso é que é o certo. Aí, hoje você chega e pergunta: e aí, meu filho, o que é que você acha, qual é o certo? Ele não sabe. Entendeu? O estágio de treinabilidade, o estágio tático, a maturação tática do Santa Cruz, ela hoje está num estágio embrionário. Não era para estar desse jeito, era para estar... Eu tinha que estar me preocupando com alguns ajustes. Eu me preocupo ainda em conceito de jogo. A equipe ainda não sabe o momento certo de o que é transição e o que é posse de bola. A gente acelera o jogo na hora de desacelerar e desacelera na hora de acelerar, que tem que acelerar. Né? Confunde-se muito a construção com transições. Então, assim, não é uma coisa, Camila. Não é uma coisa. Agora, justiça seja feita, certo? Esse grupo eu não tenho, inclusive dos atletas que saíram. Eu não tenho uma vírgula para falar deles no que diz respeito a dedicação em treinamento e comprometimento. Isso não falta, certo? Mas falta confiança, falta uma melhor organização de jogo, que por tantas mexidas, entendeu? O time não tem uma identidade, certo? Então, é nesses aspectos que eu falo. E naquele ABC, que não deu certo, eu volto a citar o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Por falta de pagamento, a direção não podia cobrar dos atletas como deveria, e com isso não se tinha muito comprometimento. Eu recebi uma vez, isso é uma coisa que eu já externei, né? Eu recebi uma vez a visita na minha sala de um funcionário ícone do ABC, que era Joca, roupeiro. Estava no clube há mais de 40 anos. Um cara do bem, um desses caras do futebol, como o Náutico tem o Araponga, né? E como tantos outros, né? Tanto aqueles ícones dele. O cara foi na minha sala chorando, pô. Faltava ainda 5, 6 rodadas para acabar. Ele foi chorando, ele disse: professor, nós vamos cair. Aí eu digo: mas por quê, Joca? Tenha calma, vamos ajustar o time. Ele disse: professor, os caras dentro do vestiário falam de qualquer coisa, menos do jogo. Se brincar, eles não sabem nem contra quem vai jogar. Então, era uma situação completamente diferente da do Santa Cruz hoje. Completamente, certo? Você não vê esse tipo, pelo menos até agora, eu não vi esse tipo de presepada. Eu vejo, né, um grupo
que está comprometido, que se dedica nos treinamentos, né? Mas que, em termos de equipe, no mês 7, era para estar taticamente muito mais num estágio bem mais avançado. Eu tinha que chegar aqui para ajustar outras coisas. E assim, eu compreendo o que você falou, concordo com tudo que você falou, com a questão das mexidas que o Santa Cruz fez, né, ao longo da temporada. O Santa Cruz, eu até brinquei no Twitter, o treino do Santa Cruz, o pessoal tem que treinar de crachá, né, para saber quem é quem, porque é tanta rodízio de jogador. E aí, além disso tudo, tem outro aspecto que você citou rapidamente, que é a confiança. Porque o Santa Cruz, além de tudo, é um elenco que eu sinto, pela temporada, o Santa Cruz tem 5 vitórias no ano. 5. Sabe em quantos jogos, João? Eu tinha de cabeça, mas diga lá. Acho que 27. 27, velho. 27 jogos. É muito pouco mesmo. E levando em consideração que dentre esses 27 jogos tem um campeonato pernambucano. Exato. Que, com todo respeito a todos os adversários, mas eu, como bom pernambucano, e acompanhando a evolução de Salgueiro, de Central, do surgimento do Retrô, do bom momento do Afogados, mas eu sou de uma época que, dentro de campeonato pernambucano, o Náutico Sport de Santa Cruz perdia clássico. Uma vez perdido, ia lá no Sertão e empatava um jogo. Você ter 5 vitórias. E dessas 5, treino pernambucano. Treino pernambucano. Foram tendo disputado um campeonato pernambucano. Uma Copa do Brasil contra um time muito fraco, lá do Amapá, assim, semi-amador. Num jogo que nem foi lá, que foi no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, E um jogo, e uma vitória completamente fora do contexto, assim, daquela Fortaleza. Contra Fortaleza. Isso. Mas aí eu quero dizer o seguinte: a gente costuma dizer aqui no podcast que derrota chama derrota. O time vai batendo, é tudo acumulativo. E o Santa, além de tudo isso, tem uma confiança muito abalada pela temporada. Né? Então você acha assim, eu acho que o mais importante nesse momento do Santa é vencer um jogo, tipo, vencer do jeito que dá para vencer. Vencer o jogo, sabe assim, contra o Altos, é vencer com a bola no último minuto, gol impedido, o que for. É vencer para você respirar e aí você tirar um peso e começar um trabalho. Você concorda com isso? Que o Santa Cruz tem que... Não adianta tudo que a gente falar aqui, de estratégia de jogo, tá, tudo passa por uma vitória. Se você pode ter a melhor semana de treino do ano do Santa Cruz, mas se o Santa Cruz não vier do Piauí com a vitória, é como se o seu trabalho começasse do zero de novo. Você concorda com isso? Por aí. Concordo. Não tem. A minha preocupação, uma das minhas preocupações essa semana é uma coisa que você tem que se preocupar, eu acho que sempre na vida, né? Equilíbrio. Porque eu não posso deixar, né, de instigar os atletas, né, de instigá-los na concepção da palavra, né, a eles entenderem isso e, ao mesmo tempo, contrabalancear, tentando passar tranquilidade e que não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Eu costumo dizer outra coisa de vestiário, tá? Eu falo isso muito no vestiário. Eu vou falar agora para vocês e para o torcedor. Eu não sei se só com vontade é suficiente para se conquistar algo. Eu sei que sem a vontade você não vai conquistar. Isso é fato. Certo? Então, nós precisamos chegar lá com essa vontade e com essa gana. Mas não é só isso. Nós precisamos ter tranquilidade, né? E de procurar, mesmo que o gol aconteça como você está dizendo, já que não tem VAR, impedido de mão aos 49 do segundo tempo, isso é o que mais vai valer para a gente, só que até chegar aos 49 do segundo tempo, para a gente ter um lançamento e impedimento, e o cara arrumar a bola com a mão e fazer o gol, nós vamos ter 48 minutos que nós precisamos saber o que fazer dentro do campo. Não é só com vontade. Vamos lá. Não é. As pessoas confundem muito o meu jeito sanguíneo, enérgico, de achar que é só desse jeito. Não. A gente trabalha muito para organizar a equipe. Muito. Roberto. Uma equipe sem organização não vai para canto nenhum.
E é justamente nesse ponto da vontade, que é uma sequência do que João perguntou agora, dessas 5 vitórias e 27 jogos, porque a essa altura da temporada, com 27 jogos na temporada, dá para dizer que, assim, que não está se discutindo a vontade, mas que falta outra coisa. Que justamente não é uma questão de falta de vontade do Santa, mas está faltando qualidade técnica mesmo, com tantas reformulações, até como você falou até há pouco, de forma bem interessante, de ter a questão da sobreposição, da até insatisfação do jogador pegar o banco. E nessa altura, assim como a gente conhece o futebol pernambucano, e você fez questão de dizer que conhece o futebol pernambucano, eu acho que tá ficando claro que o limite do Santa para trazer gente também está ficando perto. O Santa Cruz já está com 35, 36 contratações na temporada. Então, assim... Não, veja só. Em cima até regulamento, inclusive. Em cima da queda, o coice, tá? Em detrimento daquela avalanche de atletas com Covid para o jogo do Volta Redonda, nós tivemos que gastar ali 4 inscrições com um garoto da base que não estava naquele momento no planejamento. Por exemplo, o Dudu, zagueiro da base. Por que não estava no planejamento de inscrever o Dudu? Porque o Dudu, desde que eu cheguei, existe uma negociação dele para fora e que deve se concretizar. Então, eu não ia gastar uma inscrição com o Dudu sabendo que ele vai sair. Entende? Nós tivemos que gastar 4. Então, hoje, eu só tenho mais uma inscrição. A partir daí, só uma. A partir daí, eu tenho direito a 8 trocas. Sim, certo? Sim. Que essas 8 trocas está sendo consultado na CBF, porque há uma duplicidade de interpretação, se ela só é permitida a partir do dia 8 de agosto ou de imediato quando você topar as 40 inscrições. Então, essa foi uma discussão de hoje e que até agora eu não recebi uma posição oficial do clube, que por sua vez não deve ter recebido da CBF, para saber se a gente pode inscrever só um jogador até o dia 8 de agosto, ou se não, se a gente já pode partir para essas trocas de agora. Mas aí, dessa questão da duplicidade, qual é o problema disso? Porque 8 de agosto, vulgo um mês, a Série C sendo um jogo por semana, são 4 rodadas pelo menos. Se o Santa Cruz não reagir em 4 rodadas, nesse momento o Santa já está 2 rodadas para sair da zona de rebaixamento. Ele já precisa de 2 rodadas. Tem um confronto direto com o Altos, pode diminuir, mas ainda assim precisa de uma outra rodada. E tendo a questão, o início da pergunta, que era justamente a falta de qualidade, talvez a impossibilidade de reforçar. É um cenário muito, muito difícil. Eu acho que nesse momento você já considera um momento do Santa como um alerta vermelho nesse momento? Ou acha que é uma visão mais da imprensa? Ou já é alerta vermelho? Não. Olha, Cássio, duas situações. Eu evito muito de expor o atleta em falar de qualidade. Em que pese tem casos que é a qualidade. Mas eu prefiro me ater mais à questão do bom jogador e do jogador certo. Por exemplo, esse podcast que a gente está fazendo aqui, né? Eu não sei se todo mundo está tendo essa imagem. Está aqui o João abaixo de mim, você está à minha esquerda e o Lucas acima. Pronto. Isso. Há um entrosamento aqui, há um encaixe. As suas perguntas, elas encaixam com a do João, né? As intervenções do Lucas entram também, e aí a coisa vai fluindo. É como se você fizesse a mesma pergunta que o João fez usando uma palavra diferente, ou o Lucas fizer. Então, não vai fluir, porque a minha resposta vai ficar numa mesma coisa. Então, isso é o que eu acho que aconteceu muito no Santa. Falta um pouco desse encaixe na contratação. A gente tem muitos jogadores com a mesma característica. Com a mesma característica. Aí vira quase que uma questão pessoal, opcional, né? Por que vai jogar esse ou aquele? Entendeu? Então, isso aí é que, para mim, é o complicado. Por isso que acabou até tendo uma saída de alguns atletas, em que pese essa saída já estava para ser anunciada até antes da minha chegada, né? Então, essa questão, né, quando se aborda da questão de qualidade, eu vejo até mais como sobreposição do que só simplesmente achar que é uma questão de qualidade. E
A nossa situação, como você citou que a imprensa coloca, ela só não é fidedigna 100%, porque as outras equipes estão fazendo uma força danada para botar o Santa Cruz de volta ao jogo. Porque com tudo isso, com essa campanha pífia, 6 rodadas, 3 empates, 3 derrotas, a gente está a 6 pontos, a 6 não, a 5 pontos, eu acho, do G4. A 4 pontos. Mas é o que eu canso de falar aqui. É o regulamento mais fácil que existe da terceira divisão. É um absurdo. O regulamento. Cara. É um absurdo. Então, veja só, eu preciso de 2 rodadas, João, para sair da zona de rebaixamento. E é possível que com 3 eu entre no G4 ou fique a 1 ponto do G4. É tudo muito próximo. É tudo muito próximo. Demais, a Série C sempre foi assim. Isso é o que está me dando um pouco de paz no coração. Se é não é o treinamento, não é, a necessidade de vitória, essa está tirando a paz do meu coração, né? Mas o que está me dando um pouco de paz é que a cada rodada, por mais que a gente não faça a nossa parte, que é ganhar, ninguém não pega 4 times e dispara assim 7, 8 pontos da gente. Entendeu? Por exemplo, se você olhar hoje a zona do rebaixamento da Série B e a zona de classificação da Série B, você já está vendo que ali a Poca está torcendo o rabo. Né? Roberto. Já começa a ficar muito difícil. Né? Já começa muito difícil. Mas o que eu te falo, hoje faltando 12 jogos, eu não só miro o G4, como eu ainda consigo mirar o próprio líder. O próprio líder. Porque como o líder tem 10 pontos, eu tenho 3, se ele tropeçar em 12 jogos, 2 rodadas, e eu estiver fazendo a minha parte, eu vou até encostar nele. Entende? Eu não sei se encosto nele na condição dele líder. Pode ser que esteja outro líder. Mas pode ser que eu encoste nele, ele em 4, eu em 5º. Ele em 3º e eu em 5º. Entendeu? Detalhe, Roberto, o líder é o Paysandu, que tem 11, porque ganhou do Santa. 11 ou 10? 11. O vice-líder é o Manaus com 10. Pronto, então é isso aí. Né? É isso, 11 e 10. Mas, de qualquer forma, né, 11 pontos já é uma vantagem, né, que mais uma rodada, né, sem a gente sair dessa situação, a gente já começa a não enxergar 4 vagas no G4, vai enxergar 3. Daqui a pouco, se não fizer a parte, 2. Né? É isso aí. A lanterna, a lanterna não, a luz é vermelha. Ô Roberto, deixa eu fazer uma pergunta aqui do Raul Erlich, ele é do canal aqui da Twitch do Coral One, parceiro aqui do Nordeste FC. Ele pergunta sobre a dispensa de Cal. E aí eu até incluo aqui outros nomes, Derlei, Digão, França, Bustamante, outros nomes que saíram nessa leva agora da segunda-feira. Você falou que era algo que já estava construído até antes da tua chegada. Você tentou, algum desses jogadores você tentou que ficasse, era algo que já estava construído? Como é que você construiu titular, né? essa saída? O Cal foi titular no último jogo. Bustamante também. Como eu te falei, já tinha um caminho, né, na minha chegada da saída de alguns atletas, né, já tinha. E eu pedi para que segurassem, né, para que eu pudesse olhar melhor o jogo. Depois da derrota, passaram-se 3 semanas desse meu pedido. E eu fui cobrado por uma posição. Então, algumas situações eu fui contra e outras eu não mesmo sendo contra, o clube precisava enxugar. Né? Pra você ter uma ideia, João, e nisso aí eu vou concordar, tá? Não vou focar, não vou tirar o corpo fora, não. Nós temos um elenco muito grande. Então, assim, não é por gostar ou desgostar, é por tentar encaixar, né, uma situação. Nós tínhamos alguns volantes com característica muito similar, certo? Para ter uma ideia, se eu não me engano, nós tínhamos 7 volantes. 7 volantes.
Dos 7 volantes, o único volante de transição até a chegada do Michael, e que não é o caso do Michael, que o Michael é primeiro, né, é o Vitinho. Todos os outros volantes são volantes de construção, sem transição, volantes que jogam com a bola no pé. Aí você tem um meia, né, o meia nosso, que é o Rondinelli, né, o camisa 10, que também não é meia atacante, é meia de construção, que também só joga com a bola no pé. Como é que a gente transita? Entendo que é encaixe. Não é preferência. É encaixe. Entendeu? É encaixe. É muito simples. Se você for pegar, né, em termos de nome, de elenco, né, o nosso time, ele não é abaixo dos demais. Né? Não é abaixo dos demais. O que a gente não tem, e isso aí não tem como fugir, é algumas variações. Entendeu? Roberto, então, a utilização de Cal e de Bustamante, que foram titulares e estavam nessa lista que saiu, foi uma necessidade do sábado? Ó, esses jogadores, porque eu não sei se você já sabe. Não, eu não vou dizer necessidade. Já tem ideia que o jogador já saiu. Eu não vou dizer necessidade. Eu vou dizer que já havia uma constatação e foi uma oportunidade. Entendeu? O Bustamante chegou no Santa. Veja só, quando é que o Bustamante, se não me engano, está no Santa Cruz desde o início, né? Acho que ele chegou um pouco depois. Um pouquinho depois. Tem a chegada de Bolívar. Bolívar que bancou a contratação dele. Isso, ele chegou com Bolívar, não chegou nem com Brigatti nem com Galo. Então já é no terceiro trabalho, né? O Bustamante, eu bati um papo com ele. Pô, se você vê o que Bustamante fez no CSA, na Série A, ele só não fez chover. Infelizmente, aqui ele não conseguiu render igual a lá. Né? E aí, quando se fala em dispensa, né, qual é o normal, né? Quando se fala em mexer no elenco, começa a mexer nos meninos da base, né? Não adianta. Nós precisamos... Mas essa decisão foi depois do jogo de sábado. Foi depois do jogo de sábado. Foi depois do jogo de sábado. A dos jogadores que jogaram no sábado. Depois do jogo de sábado, nós tivemos uma reunião que eu saí por volta de 1h da manhã do Arruda, do estádio. Entendeu? Uma reunião com praticamente quem é responsável pelo futebol. O único que não participou, né, naquela reunião, mas já tinha conversado tudo, foi o Giva, pela questão da hora, pela questão da idade dele. Não era justo a gente segurar o Giva para depois ir dirigindo sozinho para Olinda na madrugada. Nessa reunião que você falou, foi até o Twitter, aquela coisa de fake news, ventilou muito até que de uma possível saída sua. E obviamente não aconteceu. Eu fui perguntar a ele, inclusive. Pronto. Ele mandou mensagem. De 11h30 da noite. Foi quando eu falei com ele. Pronto, a gente estava reunido naquela hora. E assim, como é que você... Só pegando um gancho rápido, como é que você viu isso aí? Ou realmente é algo que não vai ser com esse Santa até o de Santa Fé? É o que eu te falei. Se eu tivesse que ter saído, eu tinha saído antes do jogo do Paysandu, quando eu tive uma proposta real da Série B. E de uma equipe que nem está na zona de rebaixamento, diga-se de passagem. Mas eu não sairia do Santa Cruz agora, como eu falei, por N razões. Primeiro, porque eu não gosto de largar trabalho. Começa daí. E segundo, eu já falei, eu sou daqui, né, todo mundo fala muito da minha identificação com o Náutico, que existe, isso aí todo mundo sabe, mas, antes de qualquer coisa, eu sou pernambucano e torço demais, né, para que o futebol pernambucano fique fortalecido. É um disparate muito grande, né, ver o Santa Cruz há tanto tempo numa Série C, né, e cada ano que passa, quem está na B tem uma receita, quem está na A tem uma receita, quem está na C tem uma receita, e cada ano que passa, velho, ou daqui a pouco, se não conseguir acesso, ou daqui a pouco vai ter que chegar alguém, como chegou no CSA, como chegou no CRB, com grana bancando, né, fazendo investimento pessoal, ou se for pelo caminho natural do futebol, por cota, receita e as formas que tem de ganhar dinheiro,
num prazo aí curto, o Santa Cruz vai estar numa distância muito grande das outras equipes. Eu acho que isso não é bom para o futebol de Pernambuco, por mais que você tenha rivalidade. Ô Roberto, antes de eu acionar a Camila aqui, que já está afiada aí para fazer mais uma pergunta, só voltando aqui sobre o Bustamante, você falou da questão do rendimento dele, e a gente até, Camila trouxe aí a informação, ele chegou com Bolívar, né? Aí eu fui olhar a data aqui, ele chegou no final de abril, então ele teve maio e junho inteiros aí no Santa Cruz, 2 meses. Não é muito pouco para um jogador que já apresentou alguma coisa na carreira, para que tenha um veredito que ele não vai servir para esse Santa Cruz, num clube que está com tantos problemas, tantos jogadores mal. Então, assim, você com 2 meses, falando você, Roberto Fernandes, você, o clube, dá o veredito de que Bustamante não vai servir e dispensar o jogador? Não é um tempo muito curto para avaliação. Veja só, quando você vai fazer um omelete, cara, infelizmente você tem que quebrar ovos. Então eu vou te dar um dado bem importante para você analisar. O Atlético Goianiense, que está na Série A, não é só o Atlético não, tá? Outras equipes. Eu posso citar o Operário, posso citar o Avaí, posso citar, enfim. Equipes que estão na Série B, que jogam 2 vezes na semana, com viagens. Você sabe quantos jogadores o Atlético tem? 26. Como é que você dá treino para 38 jogadores? Entendeu? Vamos armar um coletivo aqui e veja quantos vão ficar insatisfeitos, né? E vamos ver quantos jogadores, por volta de 12, vão ficar fora desse coletivo. Quando desses 12, você tem 10 da base, beleza, não são 10 da base. São jogadores que vieram numa condição na sua contratação, ter a expectativa de ser titular. Filho, não tem quem feche um grupo desse. Não tem quem feche um grupo desse. Não tem como você estar com todo mundo feliz, principalmente numa situação dessa. A primeira coisa, o cara acha que é pessoal. Começa daí. Então, o que é que... da minha parte, porque não foi só a minha parte, é a parte financeira do clube, né? São vários aspectos, né? Mas da minha parte, o que é que a gente está tentando minimizar dentro do grupo? As sobreposições. São jogadores, né, que têm características iguais, que ocupam o mesmo espaço, entendeu? Que vem rendendo igual, né? E, assim, no final das contas, eu vou falar para vocês o conteúdo que eu conversei com os atletas. Como eu conversei com eles, eu não falei para ninguém, eu não estou dando recado pela imprensa, eu conversei com eles olho no olho, e por isso que eu tenho a total liberdade de dizer aqui. Eu citei o CRB. O CRB tem alguns jogadores que eles não são de agrado da torcida. Eles têm alguns jogadores que não são de agrado da diretoria. Mas vê se manda embora. Manda, mas não manda mesmo. Sabe por que não manda? Porque o elenco não deixa. O elenco é fechado. E sabe por que o elenco não deixa e é fechado e peita a diretoria de dizer não, você não vai mandar embora não. Sabe por quê? Porque tem resultado. Tá aí, ó, na 4ª fase da Copa do Brasil, eliminou o Palmeiras, classificamos na Copa do Nordeste, ficamos de fora para o campeão da Copa do Nordeste e fomos para a final do estadual, perdemos o título nos pênaltis. Então eu te falo, 27 jogos, 5 vitórias. Quem tem moral para falar alguma coisa? Ninguém, cara. Nós precisamos botar todos nós o rabinho entre as pernas, trabalhar para caramba e começar a ganhar jogo. E a começar de mim, que eu falei para eles, eu não isento, não. Meu percentual de aproveitamento é 10%, eu fiz 1,9. Isso é ridículo. Para um cara que foi demitido com 64% de aproveitamento, eu estou incomodado demais, rapaz. Demais. Entendeu? E não há injustiça nenhuma. Se, por exemplo, a gente não ganhasse do Altos, entendeu? E o presidente chegar e dizer, ô Roberto, é o seguinte, ó, eu acho que não dá certo, não. Não pode trocar de treinador. Nós vamos até o final do campeonato com o Roberto Jesus. Eu vou achar ruim de quê? Eu vou poder falar de quê? De quê? De nada.
De nada. Futebol, gente, muda um monte de coisa, menos uma. Algumas, verdade. Uma delas é vitória. Você caiu com 60 e pouco? Pô, é vitória. Nós estamos falando de 2 meses sem vitória, 9 jogos sem ganhar. O Santa não ganha desde o Pernambucano. São 3 jogos do Pernambucano emendado com 6 da Série C. 9 jogos, 2 meses sem vencer. Quem é injustiçado? Só quem não teve chance. Porque eu acho que, o treinador tem os gostos dele, etc e tal. A escalação mais esdrúxula, a escalação mais incoerente, a escalação mais sem noção que eu tivesse colocado em campo e que tivesse ganho um jogo, eu ia dar sequência. Total. Eu ia dar sequência. Ué, o time está 2 meses sem ganhar, eu ganho um jogo, eu vou mudar? Eu vou chamar essa responsabilidade para mim? Tu acha que o treinador... pode até pensar que o treinador é burro, mas... Ou seja, a bola literalmente está com o time que vai jogar agora contra o Alto, né? É isso. Entendeu? Camila. Como diz o Marcelo D2, em busca da batida perfeita. E como diz o Marcelo D2, Camila tá aí na fumaça aí, meu amigo. Tá não, sem condições. Aí, o negócio Antes fosse... Falou eu tô de D2 aí, tentando limpar essa câmera. Não tem jeito não, meu amigo. Tem que quebrar esse computador aqui. Passa um... Mas tá melhor do que no celular, que o celular tava caindo direto. Tem que botar na lista de compras uma webcamzinha. Sem condições um negócio desse. Olha, veja. Não só um negócio desse, não. É horrível. Camila, mas senão todo mundo vai parar de tirar onda de tu, não. Isso. E aí, ó, o palhaço já colocou aqui, ó, veja a Gold aqui em cima. Enfim, vê, Roberto, em relação ao tema de dispensa, né? Você falou da necessidade que precisa reformular o elenco, porque 38 atletas não dão conta, né, de fazer bons treinamentos e de você aplicar naturalmente seu conceito de jogo. Mas você não acha, ao mesmo tempo, que essas dispensas, falando explicitamente dessas últimas 7, embora já tenham rolado algumas outras, antes mesmo, claro, do seu comando, né? Mas você não acha que, de alguma maneira, isso prejudica o elenco, que já também está muito pressionado por busca de resultados, de vitória, que é tão essencial, feito você mesmo falou, e algo que, inclusive, você foca muito na questão do emocional, de você motivar, de você resgatar a confiança no elenco, mas isso não prejudica, ainda que seja necessário, na sua visão, essas reformulações, e também, claro, por parte da diretoria, porque você mesmo disse que não toma uma decisão sozinho, né? Camila, você esteve no jogo contra o Paysandu, não? Eu assisti, estava cobrindo, inclusive. Mas alguém que está aqui participando da live estava ao vivo? No loco, não. Não, né? Não, a gente viu pela televisão. Na pandemia, acho que basicamente... Tá bem limitado, Roberto, esse acesso para... Então, televisão, rádio tem acesso. Cada jogada do Paysandu, os caras vibravam como uma decisão. O Paysandu conseguia cortar uma bola, dava um carrinho, dava uma entrada mais dura, ganhava uma jogada, o time inteiro vibrava. Você viu isso no nosso? Sabe por quê? Porque ainda falta unidade. Então, não é hora, infelizmente, de quantidade mais. Entendeu? Nós precisamos agora definir um grupo o mais rápido possível, né? Era muito bom que a gente ganhasse do Altos, emendasse a vitória em casa, né? E aí, pode ter certeza, entendeu? Que não será usada as 8 vagas que a gente tem para troca ainda. Entende? Agora, nem esse espírito a gente tem. Eu vou te falar, de alguns que saíram, pode ser que alguns façam falta ao grupo, mas outros, os caras nem vão saber, nem sabem direito quem é. Entendeu? Porque nem dá tempo. Foram de tantas mexidas que nós tivemos. É aquela unidade que eu falei, por exemplo, do CRB. É o que eu disse, vai tirar um jogador lá do CRB, que seja do grupo, que seja da turma que está há um ano lá. Tira não, velho. Vê a quantos jogos Everton Páscoa não joga. Olha, entra no site, nas redes sociais da torcida, e como faz tempo que ele não joga, né? Mas quando ele jogava, vê os comentários da torcida e vê se o Everton sai. Não sai, porque ele mesmo sem jogar, ele tem uma liderança monstra dentro do grupo, ele tem um respeito enorme do grupo, certo? E o grupo não deixa que tirem ele.
é um momento completamente diferente do nosso. Completamente diferente. Entendeu? Pelo contrário, é o que eu te falo, mais prejudicial, Camila, é você, né? Como essa semana agora nós teríamos todos os jogadores à disposição, a gente tá sem ninguém no DM, no departamento médico, ninguém com Covid e ninguém suspenso. Como é que eu dou treino para 40, Camila? Eu tenho que focar em 10 que vai começar o jogo. Mais uns 6 como alternativa para lá. Os outros 25 faz o quê? Isso para disputar a Série C, viu? Porque é um jogo por semana. Um jogo, isso não existe. Me cobre. Mesmo com pandemia, certo? Eu iniciar um trabalho com um calendário como o Santa, entendeu? Por exemplo, que o Santa Cruz, o ano que vem, né, se Deus quiser, que nos ajude, nos proteja, permita que a gente chegue numa Série B, entendeu? O Santa Cruz, o ano que vem, tem Pernambucano e Série B. O Santa Cruz tem que fazer, como muitas equipes que têm esse calendário, vou te dar um exemplo, Operário. Levou uma goleada do Náutico, beleza, faz parte, certo? O Operário disputou o Campeonato Paranaense com 23 atletas, dentre eles os da base. Sabe por quê? Economizando para poder investir no brasileiro. Aí, sabe o que acontece? O Operário consegue pagar 110 mil a Ricardo Bueno, atacante. Saber gastar. Então, por exemplo, ano que vem, o calendário do Santa, que é só o estadual e o brasileiro, tem que ter um elenco de no máximo 26 atletas com aproveitamento da base no meio desses 26. E aí, Roberto, você deu uma deixa assim, que o Santa Cruz tem mais de quase 40 jogadores, tem que pagar esses jogadores, e se você tivesse um elenco mais enxuto, você poderia ter melhores jogadores. Porque você poderia... É simples. Você diluiu, você tem uma folha, um orçamento X, você diluiu em vários atletas, não, sem necessidade, porque você joga uma vez por semana, em vez de você ter um elenco mais curto e mais caro, digamos assim, com a Série C. Né? Isso dá sendo vitrine da Série C. Agora, o que é que precisa, né? E assim, quando se fala em contratação no Santa, eu nunca deixo de frisar, porque eu também não gosto de injustiça, o atual presidente pegou o elenco com 8 jogadores. E ele tinha, de cara, 3 competições, Copa do Nordeste, Estadual e Copa do Brasil. Então, o Santa ia contratar na temporada esses 30 jogadores mesmo. Agora, talvez não tenha sido pecado. Em vários aspectos... Não uma base não, Roberto? O Santa está falando especificamente? Acho que eu entendi errado. Não, o Santa só ficou com 8 jogadores, pô. Mas o Santa tinha de Marcelo Martelotti para essa gestão? Foi. Pelo menos foi isso que me foi afirmado. Assim, o Santa, eu acho que, vendo de fora, acho que era exatamente, eu pensava exatamente o contrário, que o Santa tinha uma base. Não. Faça a conta. Quando o Santa até jogou a preliminar da Copa do Últimos jogos de Martelotti foram os 2 jogos da seletiva. Aí ele sai e o time foi o mesmo. O Santa abriu mão de alguns jogadores, tipo de Bira, Paulinho. Mas, assim, foi a opção do clube naquele momento. Não era como esse exemplo que você deu. Eu até lembro o Náutico 2001, né? Quando o André Campos chega, só tinha 5 jogadores no Náutico lá. Assim, eu acho que no Santa tinha... inclusive, a minha pergunta, vou até aproveitar que você disse isso, eu queria saber a sua impressão, não é sobre a direção, mas tendo esse lado já fica até uma direção que começou agora, com 4 treinadores em 4 meses, de 35 jogadores. Como é que você acaba tendo um papel, né? Porque como é que está o grupo em relação à direção? Porque eu acho que uma hora fica uma pressão muito grande, saindo tanta gente, chegando tanta gente, tendo que blindar o grupo a partir da direção que simplesmente muda tanto o time também, porque faz parte do papel dela. Eu acho, Cássio, que assim, você é muito difícil você acertar em tudo sempre, sabe? O Santa Cruz, o que eu observo, ele está tendo uma evolução no que diz respeito à parte de gestão. Eu vejo muita coisa da parte administrativa sendo melhorada. O Santa Cruz está... Uma das maiores dificuldades que eu tenho, cara, para contratar jogador, né, para quando a gente quer dar uma qualificada no elenco, entendeu?
todo jogador com um pouquinho de qualidade, assim, de Série B, vamos botar, os caras querem 2 meses de salário adiantado. Por quê? Porque o passado pregresso é ruim. Hoje o Santa Cruz está com seus salários em dia, inclusive de funcionário. Você pode chegar no segurança do clube, você pode chegar na cozinha do clube, está com salário em dia, pô. Certo? Agora, faltou talvez acertar no início da temporada com o executivo. Eu acho que talvez, eu não estou aqui, então estou conjecturando. Tá? Mas, por exemplo, teve a saída do Ney Pandolfo, né? Foi. Não foi agora que saiu? Ele saiu, foi para o esporte, né? Ele saiu no início do trabalho para o esporte. Foi para o esporte. Eu acho, cara, que a palavra que mais pesou, sabe, para o Santa, e talvez pelo início de gestão mesmo, tá pegando todo um processo, sabendo, né, entrando num clube, enfim, chama-se convicção. Faltou convicção no homem forte do futebol, faltou convicção no treinador e faltou convicção no elenco. Por quê? Porque se tivesse convicção, não podia mexer tanto por conta de derrota. Porque a derrota, ela acontece. Veja aí, quantos jogadores, quantos treinadores passaram e não mudou nada. 25, Roberto, 27. e se você me permite, eu acho que mais do que convicção, eu acho que faltou uma linha mesmo, porque é como você falou nessa live, o Santa Cruz começou com Brigatti, certo? Contador Brigatti, o nosso treinador vai ser Brigatti. E aí Brigatti traz os jogadores que ele acha é bom fazer um elenco. E aí tem um detalhe, João. Aí você traz Galo. Fala. Me perdoe interromper, né? Porque eu não quero fazer papel de advogado do diabo, mas eu busco ser o mais coerente possível, né? Eu assumi o Santa. Eu sabia que eu estava com o mercado de Série B. Eu sabia das dificuldades. É claro que muito problema eu só fiquei realmente sabendo depois que eu fiquei meus pés dentro do Arruda. Mas eu sabia que o time estava numa temporada difícil e que tinha seus problemas. Tudo isso eu sabia, certo? Então eu assumi. Depois que eu assumi, veio proposta de Série B. Mas eu estou me mantendo no propósito, naquilo que eu vim fazer, beleza? Eu acho que a diretoria ela levou um baque muito grande numa transição de saída de Ney Pandolfo, certo? E a contratação de Galo e o Galo ter saído. As coisas que o Galo falou, ele não está 100% certo. Mas ele também não está 100% errado, não. Mas o cara tem que saber. Você não se abraçou? Então, eu acho que a saída do Galo, ela foi que deu uma quebrada muito grande em termos do planejamento da diretoria. Entendeu? Porque aí, velho, aí vamos para o terceiro treinador, né? E aí, mas eu tava falando de assim, veja tem uma forma. Galo é outra forma. É outro pensamento. Um treinador que joga mais ofensivo. Aí você traz o Bolívar, que joga mais defensivo. Entendeu? E aí, João, complementando o que a gente falou, mas talvez o torcedor não pegou a live inteira, e aí eu pego esse seu gancho e digo. E cada treinador trouxe jogador. Exato. Indicou jogador como? No perfil e na confiança dele. Aí, resultado. Hoje, a gente tem jogadores do perfil do Brigatti, jogadores do perfil do Ney, porque ele também teve no início do processo, jogadores do perfil do Galo, jogadores do perfil do Bolívar, jogadores, e agora, nessa última leva, também está tendo do perfil do Roberto, porque na hora, eu nem faço questão de indicar jogador. Eu nem faço questão. O meu processo é o seguinte, eu sento com o executivo, sentei com o futebol e disse, a minha ideia de jogo é essa, o modelo de jogo que eu quero é esse, e o jogador que eu preciso tem que ter essa característica. Quem fica à vontade, podem contratar. Se quiser, eu indico. Se quiser, eu sugiro nomes, certo? Agora, eu preciso de jogador que cumpra essa função. Se você me trouxer Messi, mas eu quiser para a função de Cristiano Ronaldo, o Messi não serve. E o Messi é ruim,
Ajuda. Entende? É simples, né? É óbvio que se eu tivesse Messi e Cristiano Ronaldo, não estou ficando doido, não. Ia jogar só do meme, não precisa nem do resto. Só o tu não meme. tava aqui, pô. Se tu tivesse Messi, se fosse técnico de Messi e Cristiano Ronaldo, tu não tava aqui dando entrevista pra gente, não. Verdade. Camila, para a gente iniciar aqui a última rodada, para liberar Roberto, como tá com fome também. Veja, dentro dessa indicação que você falou de treinadores e jogadores, né, para o elenco, eu quero fazer uma pergunta em relação a um jogador que não chegou com você, beleza? Foi indicação direta de Bolívar, que é o Marcão, que já passou, inclusive, pelo Náutico e foi indicação de Bolívar na Série C do ano passado. Para chegar no Vila Nova, nem reforçar o grupo que acabou conquistando o acesso. E eu queria saber se ele segue nos planos da diretoria. Bom, da diretoria, em nenhum momento foi citado nada sobre Marcão. Nos meus planos, Marcão não tem problema nenhum. Pelo contrário, Marcão me deu foi um problema, né? Porque o Gease, né? Ele estava com o contrato terminando, né? Naquele momento, era muito possível que o contrato, sendo muito honesto, do Gease, não sei nem se seria renovado, por uma questão de financeira mesmo. Não é que ele ganhe muito, não, mas é porque em qualquer clube é muito difícil você ter 4 goleiros, né? Normalmente o terceiro já é o da base, que você tem que estar preparando ele. E querendo ou não, ele também não vinha ganhando oportunidade, né? Então, não, mas até porque o Jordan não dá, né? Não, claro. Mas ele era a terceira opção, então não seria descabida uma possibilidade de não renovar com ele, claro. Não, então, isso, o Gease. E aí, cara, cai no colo do Gease uma oportunidade contra o Volta Redonda, ele há 10 dias dentro do departamento médico tratando de uma lesão. E o menino entra e fecha o gol. Entende? É isso que eu falo. Aí eu digo, ó, por exemplo, o Gease, vamos falar um português claro, era um jogador, certo? Que pelo contexto geral e pelo contrato estar se encerrando, talvez não fosse renovado. E aí o que acontece? Desempenho. E aí eu fui o primeiro a dizer, ó, tem que renovar com o menino, viu? Em que pese, né? O Marcão continua dentro do mesmo processo. Mas eu pedi a renovação dele. Então, é simples. Futebol é assim, desempenho. Ô, Roberto, antes de Grilo, só para uma pergunta que tem muita gente fazendo no chat aqui, sobre Quiñones. Como é que você vê o aproveitamento desse jogador que está na seleção sub-20, né, do Equador? Aí, Luiz Eduardo fez, tem outras pessoas também entraram aqui no chat para fazer essa pergunta sobre o Quiñones. Como é que você está vendo, como é que você está visualizando o aproveitamento dele e o que é que você colheu de informações dele aí? Luiz, parece que você estava escondido hoje lá por dentro do arruda. O Quiñones se apresentou hoje, a primeira coisa que foi feita, nós colocamos o Quiñones na sala, eu, Fabiano e o presidente, e tivemos uma conversa com ele. Uma conversa de adultos com um garoto de 19 anos de idade. Tá? 19 anos de idade. E as coisas que nós ouvíamos nos corredores era que o Quiñones estava insatisfeito e que queria ir embora. E eu quis ouvir dele e dei a oportunidade dele falar. E o Quiñones se comprometeu comigo e com o presidente de que quer ficar para ajudar o Santa. Pronto, esse é o primeiro passo. O segundo passo, Quiñones treinou hoje normalmente e vai treinar. E no treinamento, ele vai dizer se merece uma oportunidade ou não. Não é de outra forma, é desempenho. Na posição, ele tem o Madison, ele tem o Frank, ele tem o Levi, ele tem o Lucas Batatinha, ele tem a concorrência, né? E aí é só ele ter rendimento nos treinos que possivelmente ele vai ganhar uma oportunidade. Ele ganha uma oportunidade, se saiba aproveitar essa oportunidade, e o Quiñones pode estar jogando no Santa Cruz naturalmente. O processo é esse, não tem outro. Não tem outro. Ele não vai jogar porque ele joga na seleção sub-20. Eu te dou uma relação de jogadores da seleção brasileira sub-20
que sequer conseguiram ser profissionais nos seus clubes de origem. Perfeito. Vários. Grilo. Vários, viu? Vários. Não são poucos, não. Que joga na seleção brasileira. Jogou final de Mundial Sub-20. Se você procurar aí... E não conseguiu ser titular no seu time. Perfeito. Demais. Entendeu? Sou eu ou o Cássio? Fechamos, né? Não, calma, gente. A última rodada aqui. Tem uma pergunta de mim. Foi a última de Camila, né? Agora tem a última de Grilo. Essa aqui eu deixei por último, justamente por isso. Ô, Roberto, você é um treinador que é notabilizado por treinador que salva time de situações difíceis, e eu sei que isso me incomoda um pouco, porque você não é só isso, você foi um treinador que tem títulos na carreira também. Não é só o treinador bombeiro. A sua carreira é maior do que isso. Mas existe esse... E você já salvou vários, né? E muitas vezes, quando um treinador chega para salvar, o treinador chega e bate no peito e diz assim, ó, esse time não vai cair. E eu vou dar um exemplo. Hélio dos Anjos, quando assumiu o Náutico no ano passado, na Série B, o Náutico estava numa situação muito complicada, e Hélio deu entrevista para mim, e ele disse, o Náutico não vai cair. Cravou, né? E o Náutico não caiu. Hoje, diante de todos os problemas do Santos, que eu acho que talvez seja o trabalho mais difícil da sua carreira, eu acho, aí você que vai responder se é ou não. Você tem condições de cravar que o Santa Cruz não vai ser rebaixado para a Série D, ou não dá para isso ainda? Veja, eu acredito que o Santa Cruz não cai. Certo? Eu acredito que o Santa Cruz não cai. Mas nós precisamos evoluir para que isso não aconteça. Certo? Nós precisamos evoluir para que isso não aconteça. É o trabalho mais difícil da tua carreira? Nesse aspecto de rebaixamento, não. Não. Eu acho que é o Náutico 2007, viu? Só para deixar registrado aqui. Náutico 2007, pô, tu quer comparar os adversários? Na verdade. Pelo amor de Deus. É verdade. 2007 também não vai ter, porque até pelo sarrafo, né? Tá, mas é um trabalho mais... Mas talvez seja o clube... Então, vou refazer a pergunta. É o clube mais cheio de problemas, assim, que você vê, assim... Mais turbulento. Mais turbulento. Cara, vou te falar uma coisa, sabe? O Santa Cruz é óbvio, né, que teve desacertos dentro do futebol. Mas, assim, fora de campo, o Santa Cruz não tem problema. O problema que o Santa Cruz tem é estrutural. E isso aí não é da gestão de agora. Isso já é alguma coisa de algum tempo. Entendeu? Eu estava conversando com uma outra participação em outro programa, né? E aí alguém, não sei quem, falou do Floresta. Eu digo, você conhece o Floresta? O Departamento de Fisiologia e de Análise de Desempenho do Floresta, ele dá uns 10-0 no Santa. Até porque... O treinamento é excelente. Até porque, se ele não tivesse os equipamentos que tem, se ele tivesse o mais simples, já era melhor do que o da gente, porque a gente não tem nem o mais simples. Certo? O Floresta hoje concorre com jogadores igual a gente. Os jogadores que a gente tem dinheiro para pagar, o Floresta tem. Tanto que a gente teve já em cima de 2 jogadores com proposta similar. Ele tinha proposta nossa e do Floresta igual. Aí foi para outro time que deu uma proposta melhor do que os nossos 2. Né? O Floresta paga bicho no vestiário que é 3 vezes o nosso. Diga-se de passagem que se o nosso fosse 3 vezes, também não estava ganhando mesmo. Mas dá. O bicho do Floresta no vestiário é 3 vezes maior do que o nosso. Entendeu? Então, assim, a nossa chave, o nosso grupo, não tem nenhum time parecido com a cobrança e a responsabilidade de acesso do Santa Cruz e do Paysandu. Nenhuma outra equipe é parecida. Não tem na nossa chave nenhum time parecido com a camisa, a torcida e os troféus que tem dentro da sala do Arruda, da sala de troféus. Não tem. Só que essa recíproca, ela não é verdadeira, porque você enfrenta alguns times com menos status e que hoje estão mais estruturados e mais organizados. Em termos de centro de treinamento,
em termos de fisiologia. Entende? Estão em processos maiores, mais à frente, porque são clubes de dono, o cara chega lá e põe. Que é o caso, por exemplo, citar aí o Retrô, que, meu Deus do céu, a estrutura do Retrô hoje está entre... Tirando da Série A, não tem ninguém nem perto. Né? E na Série A, ele ainda ganha de alguns, 5 ou 6. Entendeu? Por quê? Porque é clube de dono. Então, a gente enfrenta hoje algumas equipes que é dessa forma. O Floresta é um clube de dono. E o cara põe o dinheiro lá. E faz acontecer. Né? Agora, quando vai jogar Santa Cruz e Floresta, o disparate das camisas ela é absurdo. Porém, a realidade não está distante. Pelo contrário. Pelo contrário. Em alguns aspectos, ele está até melhor do que a gente. Mas isso... a cobrança de um lado só, né? Oxente, mas você é doido? Não tem comparação. Não tem comparação. Roberto. Não existe uma cobrança. E não está errada, hein? Diga-se de passagem que não está errada. Porque se a gente olhar nosso grupo, dá uma olhada, né? Com todo respeito, cara. Com todo respeito, né? Quantas Série A's o Manaus jogou? A Jacuipense. Só que, ó, faz tempo que camisa, tradição e torcida não ganha jogo. Então, o que a gente precisa é pegar esse potencial, né? E nos tornarmos... E torcida cada vez menos agora, né? Sem o estádio, sem a força do Santa Cruz, cada vez menos, né? Se você não tem isso, você não pode entrar nisso aí, porque vai dar outro programa. Deixa eu aproveitar aqui, Roberto. Se eu for entrar nessa seara aí, vai dar outro programa. Porque eu acho uma covardia absurda a falta de torcedor em campo. Absurda. Mesmo aí nessa reta final de vacinação. Só por uma coisa, coerência. Só por uma coisa, coerência. Como é? Me explique. Pronto, tem 1 minuto. Temos aqui 4 feras da reportagem. Vocês têm 1 minuto, cada um, para me convencer do cinema. Nada contra, pelo amor de Deus. Eu não quero tirar o pão de ninguém. O que eu quero é pôr o meu. Me diga um critério para um cinema estar aberto e um estádio não. Vamos lá. Não que seja um critério técnico, mas no cinema não há uma locomoção de público como há no estádio. O cara senta na cadeira e ali fica, no máximo o cara vai para o banheiro. Estádio, meu irmão, se fizer um gol, você abraça. Você vai... A locomoção do público... muito primeiro, eu estou nem falando do volume de pessoas, eu estou falando do comportamento do público dentro do local. É muito diferente de um estádio para o cinema. De falar, de gritar. De falar, de gritar. O cinema o cara fica calado. O estádio você fica tendo contato o tempo todo com as pessoas e os estádios, e ainda que se fosse um estádio de cadeira, né, onde você poderia até localizar as pessoas, mas, por exemplo, no Arruda, na arquibancada, é muito mais difícil, sem setores assim divididos, de ter uma divisão de público dessa forma. Eu acho. No cinema é mais fácil controlar a utilização da máscara. Só como... Também tem a questão do controle, que ainda assim, por exemplo, na Eurocopa, lá, acho que foi na Hungria, não foi no Azerbaijão, que tinha que estar com máscara, e as pessoas acabaram... Veja só, na Eurocopa, eles fizeram todo um padrão rígido, e ainda teve um jogo que foi do mata-mata, e as pessoas acabaram jogando sem máscara no final, e foi um erro, mesmo com a obrigação. Aqui, meu amigo, vai ser eu vou enviar... Passou um minuto? Usei um minuto aí. Eu vou enviar um vídeo para o João, que eu tenho contato, também teve de Camila, eu vou mandar um vídeo para o João. Na última quinta-feira, nós estávamos há 15 dias atrás, nós estávamos no Rio de Janeiro, fomos jogar contra o Vila, contra o Volta Redonda. Volta Redonda. E eu saí para jantar com um amigo do futebol no Leblon. Eu tenho uma filmagem do Leblon à meia-noite, 11h50. Mas isso aqui também tem bem. Aonde os bares estão autorizados a funcionar com música e até as 2 da manhã. Posso falar uma coisa para você? Falou, mas não saiu o som, não. Tá no mudo. Fechou o microfone. Fechou o microfone. O faz o teste, eu não posso colocar ninguém em risco. Então, eu fiz a minha parte. Tá me ouvindo? Volta essa fala, Roberto, por favor. Acabou, quando você falou, vou falar uma coisa para você, porque deu uma cortada no teu som. Vou falar uma coisa para você. Pode falar agora. Como a gente é testado do futebol... Estão me ouvindo? Sim. Como a gente... pronto, tá aí. Pronto, tá aí. Olha. Feito por você. Como a gente faz o teste... Você colocou no seu Instagram. Então,
eu o tempo inteiro usei máscara. Eu parecia um peixe fora d'água. Olha aí, assim, ninguém... Mas essa é a questão, Roberto. Mas a gente... não é porque... E aí eu falo, peixes o futebol está pagando uma situação. conta que não é dele, não é só dele. A conta não existe coerência. Só o futebol está sendo punido. O futebol ele pode ocorrer tudo isso que você está dizendo. Só que tudo isso que você está dizendo está acontecendo em todos os outros segmentos. E só o futebol está sendo punido. Aí vai aquele mesmo erro do ônibus. Por que o ônibus está liberado? Mas assim, não é o erro de uma determinada situação que leva a outra. Enquanto o ônibus, obviamente, é uma questão de transporte público. Eu só estou falando assim, do comportamento da aglomeração. Não é você pegar o mau exemplo e falar e trazer para o futebol que você está tipo, equalizar a situação. O certo era não ter essa imagem que você mostrou. Não era a gente ser igual a eles, era, na verdade, não ter... O certo era não ter lá. Eu acho o seguinte, sabe? Eu acho o seguinte. Isso é uma discussão que vai entrar em outra coisa. 2 horas de discussão. O que eu acho... Eu nem fiz minha pergunta aí. Tá com fome? A única coisa que eu peço... Caso tem pergunta aí, então. O único apelo que eu faço é que eu gostaria que o futebol ele fosse tratado igual aos outros segmentos. Só isso. Porque se você quiser, você põe protocolo, entendeu? E você consegue botar a gente... O que é 5.000 pessoas com todas as aberturas do Santa Cruz funcionando e com lugares determinados dentro de um estádio daquele no Arruda. Eu acho que você não sabe nem que tem 5 Perfeito exemplo. Final da Libertadores, Roberto. 4 mil convidados, cerca de 4 mil convidados no Maracanã. O que é que a galera fez? 4 mil convidados no estádio de 78 mil pessoas? Beleza. Simplesmente colocaram 4 mil pessoas no mesmo setor. Dentro de quê, meu irmão? A lógica... Não, então, mas é justamente um negócio inacreditável. 4 mil pessoas, todo mundo vai ser espalhado no Maracanã. Claro. Vamos lá. Aí colocaram todo, que é justamente na parte onde fica as cabines, colocaram 4 mil pessoas ali, pô, não adianta de nada. Aí você aglomeraram. Uma outra coisa, né? E uma outra coisa, desculpa a minha ignorância, mas eu não consigo. Honestamente, eu não consigo. Em Maceió, vocês podem verificar isso aí, que esses dados é fácil de encontrar na internet. Maceió tem sido uma capital do Nordeste que ela tem conseguido vacinar 100% do grupo que é determinado. Tipo, acima de 70, pronto, vacinou todo mundo. Baixou para 65, vacinou todo mundo. E aí está indo. Homem, diabo, então para que eu vou vacinar e você continua com o estádio fechado? Então essa vacina não funciona. Porque se é para vacinar e continuar dentro de casa, eu não estou entendendo. Mas eu acho que a lógica, todo mundo, né? a lógica é só quando chegar no porque está se vacinando faixas etárias mínimas. Aqui no Recife, então, não sei como é que está em Maceió, o Recife chegou a 37 agora. Pronto, aí é o que eu falo, Cássio. Aí é o que eu falo. Beleza, vocês exigem na entrada do estádio a mesma coisa que coloca na academia, que toda vez eu tiro onda com a menina da recepção da academia. Eu digo, você acha que se eu tivesse com febre, eu vinha malhar. Eu estava deitado. Mas vamos lá, fazer outra coisa, beleza, mas como é que você vai fazer exercício físico se você está febril? Você não tem força para fazer. Mas vamos lá. Se você bota lá a ferição de temperatura e é exigido a carteira de vacinação, pronto. Mas é o que vai acontecer. Quando o futebol for liberado, no primeiro momento, veja, mas é que tá. Quando o futebol for liberado no primeiro momento, vai ser exatamente assim. Mas o percentual de vacinados atual não permite que isso seja suficiente. É como está sendo na Europa. Mas quando o futebol voltar, vai ser. Quando o futebol voltar, não vai voltar para quem não é vacinado, não. Vai voltar para quem é vacinado. Com máscara. Isso vai ser algo padrão. Mas a vacinação precisa aumentar o percentual. Mas está chegando. Eu já me vacinei. Estamos mais perto do que longe. Eu falo isso só porque, sábado. Cássio, eu falo isso, sabe por quê? Porque nós temos um grupo de WhatsApp de treinadores, sabe? A gente tem um grupo de WhatsApp de treinadores, os 200, vamos dizer assim, os 200 treinadores que mais estão em evidência, tá lá. Francisco Diá manda áudio. Francisco Diá manda áudio no grupo de vez em quando. Papai Francisco Diá de vez em quando vai umas presepadas. É nada. Eu fico imaginando, ele cara, faz na coletiva, ele vai fazer num grupo de eu fico imaginando Parreira quando ouve os áudios de Diá.
Eu acho que Parreira, ele cai da cadeira. Ele falou que negócio ele falou, mas vamos lá. Então, o que é que eu quero te falar? Racha de cor, ele falou. Existem umas éticas no futebol que para mim não é ética, é muitas vezes um comportamento de covardia, sabe? Porque você tolhe a sua liberdade, e eu não entendo isso. O que é que eu te falo? Cara, tem muito clube que nunca teve problema de salário e que já está começando a atrasar salário. Então, eu acho que nós vamos entrar no segundo semestre numa bola de neve. E isso não sou eu que estou falando. Eu estou reverberando aqui o que alguns treinadores estão falando. Clubes que nunca atrasou salário, está com 2, 3 meses de salário atrasado. Então, assim, se não voltar de alguma forma o torcedor, eu acho que nós vamos ter, no final, antes do final do ano, o caos em alguns clubes. Caos mesmo, caos. Quebrou. Eu não acho que a parte mais difícil já passou, não. Eu acho que foi muito pior os 4 meses sem futebol no ano passado, sem nenhuma receita. Eu acho que, na verdade, agora, ali, né, quando teve a pandemia, ficaram 4 meses, que a Globo suspendeu todo o repasse de cota, não tinha transmissão. Eu acho que talvez naquele momento tenha sido muito pior, Roberto, ou não? Nesse período, eu estava em 2 clubes aonde tinha quem bancava. Certo? Por exemplo, o CRB e o CSA, o CRB hoje não, porque mudou a gestão, são clubes como no perfil de Náutico, de Santa Cruz, de Esporte, porém os seus presidentes bancam. Se tiver faltando 1 milhão para subir, ele não vai atrás de cota de nada, não vai fazer jantar de adesão, não vai fazer nada. Ele tira do bolso dele e bota lá 1 milhão. Tuf! Lá na frente ele pode tirar, mas que ele bota. Então, eu não posso te falar, porque na pandemia, eu estava em 2 clubes que tinham esse perfil. Naquele momento. Mas muitos não coisou, pô. Muitos não conseguiu se recuperar. A minha pergunta... Isso é uma bola de neve. Era então, justamente sobre a questão de premiação. Queria ficar até pegando esse seu gancho que está falando de premiação, que era o seguinte: no começo da gestão, dessa atual gestão, na verdade eu quero saber como é hoje. Foi mudado algo que é quase sagrado do futebol, né? Embora você pode discutir meia hora o formato do bicho do futebol. Tipo, você recebe salário para ganhar e se ganhar você não recebe uma premiação. Mas é uma cultura do futebol, pelo menos no Brasil. Não sei nem se é no exterior, mas no Brasil existe a figura do bicho. E o Santa Cruz modificou, foi até transmitido isso e tudo no Conselho Deliberativo, na página do YouTube, e dando premiação por objetivo alcançado, não exatamente por vitória, tipo, vitória vale isso, empate vale isso. Não, era isso, ó, classificação para a fase tal é X, título é Y, e para a Série C, por exemplo, foi estipulado R$1 milhão pelo acesso, não permanecer, não vale nada, até porque a gente trata como um novo rebaixamento. Um clube como Santa Cruz ficar na Série C é mais um rebaixamento na prática. E o título seria R$1.200.000. Mas isso até peguei o post aqui, isso foi em 9 de março. Como é que está hoje? Como é que se isso modificou? Caso tenha sido modificado, se já foi com você, e caso não tenha sido modificado, se é algo que o grupo aceitou essa mudança, que é uma mudança rara no futebol. Não é todo time que faz. Esse detalhamento eu acho que tem que ser alguém do clube para falar. O que eu posso dizer é que algumas coisas mudaram. Eu fiz algumas solicitações. Porque, Cássio, cada caso no futebol é um caso. Você está na Série B é um caso, você está na Série A é um caso, você está na Série C é um caso. E, às vezes, os bons pagam pelos maus. O que é que já ocorreu pra caramba no futebol? Pra caramba. O clube faz isso, certo? O clube conquista o objetivo, no final da temporada, o clube conquista acesso, reformula o elenco, porque agora é um time de Série B, não de Série C, e não paga. Então, muito jogador não acredita mais nisso aí. Quando é um cara que está num clube que há anos o perfil do clube não é esse, é um clube que cumpre, que salário em dia há 10 anos, que não tem um atraso de salário, funciona.
É cada caso um caso, não adianta. Numa Série C, outra coisa. O Santa volta para o jogo, então? O jogo, então? Não. Tem uma mescla hoje no Santa Cruz. Chegou uma equação. Certo? Outra coisa. Você tem um elenco onde a média de salário é 100 mil. Um bicho de 1.000 conto, 2.000 conto, não vai fazer. Ninguém vai fazer diferença para ninguém. Num clube que você tem vários jogadores que ganham 5 mil, 6 mil, 7 mil, e você dá 500 contos de prêmio, ele chegar num mês que ele ganha 4 jogos, ele dobra o salário dele, ele bota 2 mil de bicho. Então o salário ele guarda, e ele vive o dia a dia com o bicho. Então ele corre pelo aquele bicho, pelo aqueles 1.000 contos. Entendesse? É muito subjetivo o futebol, pô. É muito subjetivo. Uma forma que deu certo aqui, não, necessariamente não vai dar certo ali. O Santa Cruz ainda não fez um bicho para salvar o rebaixamento, não, né? Não. Porque fazer isso é reconhecer. Se fizer isso é reconhecer. Que não precisa, né? Exatamente. Porque se fizer isso é reconhecer que a briga... Essa é a briga, né? Exatamente. Eu espero que a gente não chegue neste ponto. Roberto, como eu falei lá no começo, né? Você é de casa, então... 1h30, viu? Eu disse que ia apostar no começo. Calma. Peraí, calma. Tem um negócio. Eu falei de casa, já sabe que a gente não cumpre horário, né? Até o celular deu um mortal. Para começar, pelo nome do nosso programa, que é do nosso projeto, que é 45 minutos, e a gente não tem programa de 45 minutos, já estamos aqui com 1h40. E para lhe provar que você é de casa, você vai ouvir agora o nosso encerramento aqui, quando a gente costuma encerrar nossos programas. Quando a live passa muito do tempo. São todas que passam muito tempo. A gente encerra. E é o que você deve estar pensando da gente agora. Você deve estar, porque você está com fome, você deve estar pensando isso da gente agora. Então solta aí, Rodrigão, para Roberto ouvir como é o nosso fechamento aí das nossas lives aí, diariamente. Jackson. Tá que demora da porra! Por favor, esse é o nosso fechamento. Por favor, deixa esse vídeo. Oxe, não sai não. Bota Jackson. Tá que demora da porra! Saiu aí? Tchau. Seu áudio. Essa é o áudio histórico lá no CRB, então a gente usa bastante. Toda vez que a live passa do tempo, a live vai estourando. Aí Rodrigo, que é o que fica na parte técnica aqui, ele quer terminar a live, ele solta isso para dizer, galera, aqui tá demora bom, da porra, já bom. deu. Eu não vi o áudio, eu só vi a foto. O áudio é que demora da porra, pô. Rapaz. Exatamente. Jackson. Que demora da porra! Exatamente. É todo dia. Então você está todo dia aqui no podcast 45 minutos representado, viu? Você está toda live. Toda live você está aqui. Valeu. Então é isso, Roberto. Obrigadão pela atenção aí. Vamos embora. Disponibilizar seu tempo. Imagino que esteja bem corrido, muito trabalho aí para fazer no Santa Cruz. Então, em nome aqui de toda a equipe do podcast 45 minutos, mais uma vez, e como sempre, eu agradeço aqui sua participação, sua disponibilidade. E repito, você é de casa, quando quiser voltar, manda um zap aí que você está aqui para conversar com a gente. Roberto, esse expor foi merecido, não foi não? Porra. Rapaz, tu viu, bicho. O lance. O lance foi foda, foi foda. O se fosse bonzinho ainda. Ele fez a movimentação do treino. A zaga dos caras estavam em linha alta. Era só o Lucão fazer o passe entre linha. Ele prendeu. E a zaga se recompôs. Eu digo... Se fosse bonzinho ainda, pô. Podia ter sido muito pior. Beleza, valeu. Valeu, galera. João, Camila, Carlos, Rodrigo, Clisma. Valeu, galera. Um grande abraço. Valeu, galera. Um abraço.